o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar, hein? O seu, o meu, o nosso programa Bom Dia América. De Orlando para o mundo, através do nosso aplicativo Mídia Brasil EUA. Começando mais uma semana e vamos determinar, hein? Que essa semana seja uma semana de vitória. Os últimos dias de setembro, saiba que o nosso Deus, ele é especialista no fim de um casamento, ele fez um milagre extraordinário, não é verdade? Estava todo mundo triste, mas ali ele transformou a água em vinho e, diga-se de passagem, no melhor vinho. Creia, ele abençoará a sua última semana, hein? Porque ele tem o prazer de fazer coisas novas e maiores na vida de todos. Deixa eu dar um pulinho então para falar com meu irmão de fé, pastor Alexandre. Muito bom dia! Bom dia, pastor Rodrigo, bom dia a todos os nossos amigos. Enquanto muitos falam sextou, nós falamos singudô, né, pastor Rodrigo? Ah, segundou. Essa é nova, hein, pastor Alexandre? Segundou é nova. Segunda-feira e nada melhor do que iniciarmos a semana com Deus, né? Deus na frente. Eu tenho certeza que até o que era para dar errado, pastor Alexandre, vai dar certo. Já deu certo, pastor Rodrigo, essa é a fé. Porque se nós determinarmos, né, vai acontecer. Põe isso dentro de você. Ah, pastor, mas o meu mês não foi legal. Vai acontecer. Essa última semana do mês, você vai ver a ação de Deus na sua vida. Pense só, o Deus que criou os céus e a terra em 6 dias, o que ele não pode fazer na sua vida nesses 5 dias que faltam para acabar o mês? Eu tenho certeza que ele vai fazer maravilhas, tá bom? Vamos começar o nosso programa com a linda canção Eu Sou Nação, essa linda canção nova do bispo Marcelo Crivella. Deus me dá força pra lutar e coragem pra encarar. Nada pode me derrotar. Eu sou nação, eu sou nação. Sua casa é minha morada, sua palavra é a minha espada. Ao seu lado eu não temo nada. Eu sou nação, eu sou nação. Tudo posso no Deus que me fortalece. A sua palavra em mim permanece. A luz do seu rosto em mim resplandece. Eu sou nação, eu sou nação. Quando subo no altar pra sacrificar, Ele vem lá do céu me abençoar. A minha vitória o mundo verá. Eu sou nação, eu sou nação. Nós somos o povo que vem de baixo, que sonha, que luta na força do braço, vencendo com Deus, correndo pro abraço. Eu sou nação, eu sou nação. Tudo posso no Deus que me fortalece. A sua palavra em mim permanece. A luz do seu rosto em mim resplandece. Eu sou nação, eu sou nação. Tudo
No passado, os reis de Israel, para tomar decisões e saber como agir na liderança da nação, se dirigiam ao templo e recorriam ao sacerdote portador das 12 pedras do poder e direção divina para consultar a Deus. Ao submeter-se à estratégia dada por ele, eles garantiam a vitória diante das batalhas mais árduas e inimigos mais cruéis. Faça um peitoral que o grande sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. Hoje, muitos se veem derrotados na batalha contra os problemas financeiros, frustrados diante dos desafios para crescer profissionalmente e se questionam: o que está faltando? A direção de Deus. Se você deseja ser bem-sucedido em seus projetos, ter a estratégia certa para superar seus desafios e receber o poder para transformar a frustração em realização, a miséria em prosperidade, venha receber as 12 pedras do poder e direção divina exclusivamente no Congresso para o Sucesso. Às 8 da manhã, às 10 horas da manhã, às 4 da tarde e às 8 da noite. 5400 International Drive, ao lado do Restaurante Camilas. Mais de 60 milhões de brasileiros estão com contas atrasadas do responsáveis pela inadimplência. Dívida que é impagável. Não havia uma perspectiva de futuro. Meu nome é Everaldo Aristides do Nascimento. A minha vida antes do pacto, antes de ser dizimista, era uma vida derrotada. Uma vida de dívidas, problemas financeiros diversos. Antes do pacto, eu cheguei ao ponto de comprar um pãozinho na padaria para pagar depois. Eu trabalhava bastante, acordava cedo, mas o meu trabalho ele não tinha resultado. Aí aquilo que eu ganhava ele não era suficiente. Então muitas vezes eu tinha que pagar uma conta, pagava as mais essenciais e deixava outras. E aí envolvi com tomar dinheiro emprestado, devendo a agiotas. Perspectiva de futuro nenhuma, porque a gente com dívida, né, dívida que é impagável para a situação da época. Então não havia uma perspectiva de futuro. Assim, quando eu cheguei à igreja, que o pastor fez pregou sobre o dízimo, que está escrito na Bíblia, e eu prestei atenção e ali eu criei naquela palavra, eu criei naquilo que ele estava pregando. E mesmo com a situação difícil, eu me tornei dizimista, eu fiz um pacto com Deus. O meu primeiro dízimo não chegou a R$10. A partir desse momento, a partir que eu comecei a ser dizimista, as portas foram se abrindo, portas que jamais eu imaginaria foram se abrindo. Eu comecei a trabalhar por conta, né? Sempre colocando Deus em primeiro lugar. Hoje, graças a Deus, hoje eu dou emprego, né? Eu dou emprego para mais de 20 pessoas, né? Tenho uma empresa. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma casa, uma boa casa, 380 metros quadrados, 5 banheiros, tem alguns carros e, assim, Deus tem prosperado, Deus tem abençoado. Hoje, até em meio a essa pandemia que nós vivemos, temos contratos aí acima de R$500 mil cada um, então eu condiciono ao pacto, porque quando eu cheguei não podia nem comprar um pãozinho, então não tem nem como eu falar que hoje seria a minha capacidade, seria impossível, né? Hoje, quando cai algum dinheiro na conta, meu dízimo hoje eu não tiro semanal ou mensal. Todo dia quando eu chego, eu vejo a conta, eu vejo aquilo que caiu, ali eu já separo o dízimo, ali eu já faço a minha primícia, já separo aquilo que é de Deus. Antes disso, eu não era casado, Deus me deu uma esposa, já estou há 28, vou fazer 28 de casado, tenho uma filha já com 25 anos. A paz, né?
por tudo a paz, né? E o melhor de tudo o Espírito Santo, porque sem ele nada disso seria possível. Você ouviu aí? Sem ele nada disso seria possível. Sucesso, prosperidade, riqueza. Você quer dar a volta por cima. Você tem que entender que quando falamos de prosperidade, nós falamos do dom de Deus. É dom de Deus que o homem venha comer, beber, se vestir do melhor dessa terra. Você almeja o melhor dessa terra? Sem a direção de Deus, você vai ficar perdida. Sem a direção de Deus, você pode conquistar hoje e perder amanhã. Mas com o pacto com Ele, o pacto com o Criador, eu tenho certeza que a história da sua vida econômica, ela muda. Sabe por que ela muda? Porque Deus indo na frente de uma pessoa, Ele dá a direção e a manifestação do poder dele. Poder esse que eu não tenho, que você não tem. Poder divino que muda, que transforma. Como é que pode Abraão, com 318 homens, vencer 5 nações, 5 reis, exércitos? Humanamente falando, era algo impossível, mas com Deus se tornou algo possível. Porque quando a pessoa ela tem um pacto com Deus, além dela vencer os seus inimigos, além dela prosperar, Deus faz essa pessoa estabelecer aquilo que ela conquistou. Diferente de muitas pessoas aí fora, que até elas podem dar um passo à frente, mas não conseguem permanecer e estabelecer. Porque o que faz uma pessoa estabelecer suas riquezas é esse pacto com Deus. A senhora Maria, que você vai ouvir agora, ela fez um pacto, não com a igreja, não com o pastor, ela fez um pacto com o Criador. E ouça só o que aconteceu na vida dela. Estamos sofrendo com as preocupações com o emprego aumentou em todo o país. Estava desempregada, comprava só o essencial. Meu nome é Maria de Lourdes da Cruz, trabalho atualmente como assistente administrativa. Antes de ser dizimista, eu tinha uma vida bem controlada, não podia sair daquilo, comprava só o essencial, né? Por exemplo, se eu comprasse hoje um filé mignon, amanhã já não podia comprar. Então eu tinha uma vida bem regrada mesmo, né? Aí, antes de eu chegar na igreja, eu tinha uma vida assim bem como se fosse meio fracassada, bem controlada, estava desempregada há 9 meses. Foi aí então que eu conheci a igreja. Aí peguei firme nas correntes, fazendo os propósitos, sendo dizimista fiel em tudo. Aí a minha vida teve assim uma separação do antes e o depois. Eu arrumei um emprego, já me tornei dizimista. Aí a minha vida começou a andar. Porque como era a minha parada, não estava trabalhando nem nada, uma dificuldade para me pagar minhas contas, né? Aí meus pais me ajudavam, que eu achava assim muito triste, meus pais ter que me ajudar. Ao invés de eu ajudar meus pais, eles que me ajudavam, né? Mas depois que eu me tornei dizimista, aí a minha vida realmente teve aquela arrancada, né? Hoje eu trabalho numa empresa como assistente administrativa, já há 19 anos nessa empresa. Eu sou sócia com o meu filho de 2 clínicas dentárias, né? Aí nesse intervalo, adquiri um apartamento. Hoje ele está em torno de R$1 milhão. E nesse tempo também eu fui 2 vezes fazer uma viagem para Caldas Novas. Aí me apaixonei por lá. Caldas Novas é lindo, tudo é águas quentes. Aí eu comprei uma casa lá num condomínio fechado, né? Hoje essa casa também está em torno de 300 a 400 mil reais. Minha vida agora é bem diferente. Posso passear, posso comer o que eu quero, né? Me visto bem agora. Não tem aquele negócio, hoje eu não posso. Não, hoje eu não posso. Hoje
eu posso. Eu, antes de receber meu salário, eu já estou pensando em devolver a 10ª parte, né? Porque para mim não tenho dúvida nenhuma que através do dízimo nós conseguimos andar à frente daquilo que a gente sempre pensa. Hoje eu vou querer aquilo. Não. Se você for dizimista fiel, Deus vai te honrar. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe do teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem
sabor de mel. Gritos vazios, Deus não ouve. Não seria por isso que a sua vida está amarrada? Você luta, se esmera, trabalha muito, mas os resultados são insignificantes. E até se pergunta, por que Deus não me atende? Por que a minha vida não muda? Está na hora de parar de dar gritos vazios e partir para uma decisão. Somente o clamor feito com revolta é capaz de trazer a justiça que vem de Deus para a sua vida. Se você está vivendo uma injustiça na sua vida financeira, saia de onde você estiver e venha nesta segunda-feira dar o grito pela justiça. No Congresso para o Sucesso. Muito mais do que um clamor, um dia de poder. Para que todas as injustiças sejam vencidas e você tome posse da prosperidade prometida por Deus. Segunda-feira, às 8 da manhã, às 10 horas da manhã, às 4 da tarde e às 8 da noite. 5400 International Drive, ao lado do Restaurante Camilas. E nesta segunda-feira vamos clamar, hoje, vamos clamar por justiça. O texto sagrado ele diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Você sabe, pastor Alexandre, o senhor sabe que essa parábola da viúva persistente, ela nos dá esse aprendizado. Uma pessoa que insistiu, uma pessoa que não retrocedeu, ela estava ali dizendo, olha, julga a minha causa. E uma das piores dores para um servo de Deus é a injustiça. Essa pessoa está agora nos ouvindo e ela é fiel a Deus, ela é obediente à palavra dele, porém ela tem visto o espírito da injustiça dominá-la, controlá-la, trazendo a miséria, a dor, o fracasso. Tem gente que está agora nos ouvindo e ela tem testemunhos em várias áreas da vida dela, mas não tem na área econômica. Há pessoas que estão agora nos ouvindo e a injustiça na vida dela é tão grande, mas tão grande, que ela já diz assim consigo mesmo: poxa, parece que eu nasci ao mundo só para ver dor, sofrimento e miséria. E essa pessoa precisa entender, pastor Rodrigo, que a palavra diz que Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam. Então é por isso que nessa segunda-feira, no dia de hoje, você está sendo convocado para clamar, para participar dessa reunião de fé. Porque não adianta nada, pastor Rodrigo, a pessoa saber que está vivendo uma injustiça, mas não faz nada para que Deus possa manifestar a justiça dele. Então ele convoca todos para que possam clamar, insistir, para que Deus venha dar causa ganha. Escreva num papel, minha amiga, todas as suas injustiças. E vamos nos aproximar hoje do tribunal do justo juiz. Que tribunal é esse, pastor? É o altar. Vamos se aproximar do altar, vamos levantar esse clamor. E o Deus da justiça, eu tenho certeza, Ele vai fazer justiça na sua vida, como Ele fez na vida da Luciana. A Luciana, ela não estava fora da igreja quando ela foi injustiçada, ela estava dentro da igreja, e dentro da igreja ela viu a força da injustiça dominar a vida dela e a vida do seu esposo, da sua família. A história da Luciana, pastor Alexandre, deixa eu ver, as pessoas vão ouvir, ela foi quase despejada. Ela teve que mandar o filho se esconder para que as pessoas não vissem ela. E ela estava dentro da igreja. Mas a Luciana, ela foi para o altar buscar a justiça divina. E isso é injusto, né, pastor Rodrigo? Porque servir um Deus grande, poderoso, e viver uma vida assim, fracassada, limitada, é injusto. Então hoje
é o dia para ela dar a volta por cima. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Meu nome é Luciana. Eu sempre fui uma pessoa temente a Deus, uma pessoa da fé, que fazia minhas correntes, cumpria os meus propósitos. Casei na igreja com uma pessoa que eu acreditava que era de Deus. Tinha um casamento feliz, tive meu primeiro filho, vivemos momentos muito felizes com ele. Conseguimos, com muita luta, abrir uma loja. Estávamos partindo para a segunda loja. Vivíamos uma vida confortável em casa, uma vida de paz, todos indo para a igreja, buscando a Deus nas quartas, nos domingos, eu, meu marido, meu filho, com o nosso carro, com a nossa loja. Um marido que era um bom pai, um pai presente, um pai que supria as necessidades do meu filho, as necessidades de casa. Eu nem sabia o que era ir no mercado, porque ele que ia no mercado, comprava as coisas, enfim, não deixava me faltar nada, não deixava faltar nada para o meu filho, até que o meu marido conheceu algumas pessoas que o mostraram o mundo da agiotagem e ele começou a se relacionar nesse mundo da agiotagem, com mundo de cheque sem fundo, passando cheque sem fundo, e com isso ele acabou partindo para cocaína. Da cocaína, ele já não tinha mais forças para vir na igreja, vinha na igreja do pouco que vinha, não conseguia usar a fé, não conseguia mais buscar a Deus. Desse esfriamento total que ele teve da cocaína, ele foi para o crack, e no crack foi o nosso fundo de poço. Perdemos a primeira loja e a segunda que ele estava tentando abrir, perdemos carro, perdemos a vida confortável que tínhamos, ao ponto de precisar de cesta básica, ao ponto de não ter leite para o meu filho. Uma vida de vergonha. Comecei ordem de despejo na minha casa. Eu lembro um dia que o pessoal chegou lá e eu pedi para o meu filho agachar junto comigo e ali nós dois quietos para ninguém saber que tinha gente em casa. E ele era totalmente ausente a essa situação, totalmente indiferente, não se mostrava preocupado com aquilo que a gente estava passando, vendo meu filho passando fome. Tiramos eles da escola particular, do colégio. E ele totalmente diferente, ficava na rua uma noite, 2 noites, 3 noites, chegava drogado, chegava cheirando mal. E quando eu comecei a ver aquele olhar de dó das pessoas comigo, aquilo começou a me gerar uma indignação, porque eu não aceitava. Eu ligava a TV e eu via testemunhos. Então o Senhor tem que fazer justiça. E eu ouvi o pastor falando uma palavra: você vai trazer aqui no altar a tua petição. Então era só isso que eu queria. E ali eu comecei a orar mais, eu comecei a jejuar. Eu andava com esse papel da petição junto comigo. Eu falava: eu vou levar essa petição diante do juiz, que é Deus, e ele vai ter que julgar a minha causa. E ali eu coloquei toda a minha força e consegui juntar a minha parte de fé para poder estar apresentando para Deus naquele dia. E quando eu cheguei naquele dia, naquele domingo, eu lembro que eu nem queria muito clamar, eu só queria mostrar, e ali eu mostrei para Deus, que era o justo juiz, estava o tribunal ali, e eu falei: tá aqui a minha petição, julga a minha causa. O senhor acha justo isso? As pessoas tendo dó de mim, eu tendo um Deus tão grande como o Senhor? E 15 dias depois, passou um sábado, passou outro sábado, a minha vida era outra. O meu marido estava livre das drogas, a gente que estava já se separando, ele me procurou, conversou comigo, pediu para reatar. Temos um casamento abençoado. Hoje meu marido é um homem de Deus e a maior justiça que Deus fez na minha vida foi batizar ele com o Espírito Santo. Porque é isso que garante a minha vitória, é isso que garantiu a minha felicidade, a felicidade dos meus filhos. Então, dali eu comecei o meu negócio junto com o meu esposo. Começamos na garagem da minha casa, minha mãe cedeu a garagem dela, começamos na garagem da minha mãe. Hoje nós exportamos para outros países, hoje nós entregamos em todo o Brasil, hoje nós temos uma grande rede de clientes, graças a Deus. Hoje ele consegue tocar o nosso negócio, hoje ele é um excelente marido, um excelente pai, e hoje ele voltou a servir a Deus junto comigo. Então Deus, ele fez justiça na minha vida.
contigo, saltarei muralhas e destruirei exércitos, pois nada é impossível para ti, és vencedor, também serei. Nada vai me deter. Vou vencer ou vencer. Eu tocarei a harpa até o inimigo se render, como fez Davi. A tua voz de trovão confunde o inimigo meu, e ele fugirá. Nada vai me deter. Vou vencer ou vencer. Esses montes conquistarei, vencerei. Onde eu puser os pés, o meu Senhor me dará. Esses montes eu chegarei quando eu cantar. Seu poder se aperfeiçoa em mim, posso cantar. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em ti, Senhor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso em ti, eu tocarei a harpa até o inimigo se render, como fez Davi. A tua voz de trovão confunde o inimigo meu, ele fugirá. Nada vai me deter. Vou vencer ou vencer. Esses montes conquistarei, vencerei. Onde eu puser os pés, o meu Senhor me dará. Nesses montes eu chegarei quando eu cantar. Seu poder se aperfeiçoa em mim, posso cantar. Tudo posso naquele que me fortaleceu. Tudo posso, em ti, Senhor. Naquele que me fortaleceu. Tudo posso, em ti, Senhor. Eu tudo posso, sim, em ti, Hoje estaremos então clamando pela sua vida financeira, tá? Para que Deus faça justiça na sua vida. Porém, nós estamos também nos preparando para esta quarta-feira. Todas as quartas-feiras têm sido assim, sabe, um dia especial, especialmente à noite, aonde todas as noites Deus tem trago um grande avivamento, um avivamento que tem mudado vidas, transformado lares,
tem transformado o interior das pessoas. E nesta quarta-feira não será diferente, pastor Alexandre, porque aqueles que se aproximarem do nosso Deus, eu tenho certeza que haverá nesta quarta-feira renovação, avivamento, transformação do interior. Aqueles que já têm o Espírito Santo terão a oportunidade de se reconectar com Deus, começar tudo novo, né? É verdade, está escrito: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Quando a pessoa ela toma essa decisão de vir à quarta-feira, buscar a Deus, se aproximar dele, então acontece isso, o encontro da pessoa com Deus. E esse momento é maravilhoso. Todas as quartas-feiras tem sido muito especial. Quarta passada, quarta da volta, tivemos muitas pessoas que estavam afastadas, voltando para a casa de Deus. Poxa, se há alegria na igreja, imagina nos céus. Vamos ouvir a história da Amanda. A Amanda, ela tinha um vazio muito grande na alma dela. Ela sabia que esse vazio só podia ser preenchido com o Espírito Santo. Meu nome é Amanda Gomes, eu tenho 24 anos e na minha infância eu sofri um abuso. Eu me recordo que foi aos 10 anos de idade e isso foi bagunçando a minha mente, causou muitos conflitos e não foi só uma vez, foram diversas vezes por pessoas diferentes, mas a cada vez que acontecia, eu me culpava porque achava que a culpa era minha, porque o que via na minha cabeça, que eu que era vulgar, que a culpa era minha, que eu que estava me insinuando, só que não. Eu só era uma criança que queria ter uma fase de criança. Isso foi passando e eu tinha muitos pensamentos promíscuos, sujos na minha cabeça. Eu não entendia. Isso atrapalhou muito as minhas noites de sono, porque eu sonhava achando que ia vir alguém forçar alguma coisa comigo. Então isso foi bagunçando muito a minha cabeça. E eu fui crescendo e isso foi gerando insegurança, complexo. Eu sempre tentava me envolver, né, com os rapazes. Tinha rapazes que gostavam de mim, mas quando eu olhava, me via aquela marca do que aconteceu comigo na infância. Então eu já não queria me relacionar, porque eu tinha medo de que aquilo se repetisse novamente. E eu estava cansada de sofrer, eu estava cansada de aparentar alguém que eu não era, porque aos olhos da minha família eu era a filha mais nova, boazinha, né, que nunca deu problema, só que dentro de mim eu tinha aqueles traumas. Então eu comecei por uma certa igreja que tinha próximo à minha casa, e porque eu tinha na minha cabeça assim, que o único que podia me ajudar era Deus. Então eu comecei a frequentar essa igreja e durante esses 2 anos eu frequentei. Tudo que o pastor falava, eu fazia. Aquilo me trazia um certo bem-estar. Aquela alegria era momentânea, né? Mas quando eu chegava em casa, eu ainda tinha desejo de suicídio, eu não conseguia dormir direito à noite. Diversas vezes eu acordava de madrugada com peso nas costas, com falta de ar e não conseguia pedir por socorro, mas eu queria maquiar, estar bem, né? Aí durante esses 2 anos foram esse engano, então eu fiquei frustrada, porque o único que podia me ajudar era Deus e não mudava a minha vida. Aí até que depois de muito tempo eu aceitei um convite. Aí eu cheguei na igreja, né, universal, e tudo que o pastor falava, eu fazia, porém era diferente. Eu pensava, eu comecei a explorar o que estava dentro de mim. Então eu comecei a usar a inteligência, parei de me vitimizar e eu entendi que eu tinha que olhar para frente. Comecei a mudar a forma de pensar, né? Passei a agir diferente e as coisas foram andando. Primeiro eu entendi que para eu ter uma vida nova, eu tinha que largar a vida velha. Então não era só eu sentir. Eu tinha que fazer, agir para Deus reagir. E na hora da busca, eu imaginei Deus ali na minha frente. Mas foi totalmente diferente de tudo, porque é algo inexplicável. Foi como se ele tivesse se apresentado mesmo para mim. Eu existo, eu estou aqui. Foi uma experiência única. Depois daquele dia, que foi o que caracterizou, eu mudei completamente. Eu sabia que ele estava ali comigo, mas faltava algo. Faltava o que eu procurei todos esses anos. Eu falei, meu Deus, eu não quero só saber que isso existe. Ainda falta algo. Eu estava vivendo aquelas 2 pernas da fé, que é renúncia e sacrifício. Então, Deus ele tinha que entrar dentro de mim. E foi num domingo de manhã, quando Deus ele entrou dentro de mim, que foi quando eu recebi o Espírito Santo. Eu sabia que o mundo podia acabar ali.
mas eu sabia para onde a minha alma ia. Depois dali foi tudo diferente, porque eu queria falar para todo mundo que Deus ele existia. Eu poderia aqui usar várias palavras para falar o que Deus representa para mim, mas dentre todas tem uma que eu gosto de chamar em particular, que é de pai, porque só um pai cuida de uma filha com carinho, sabe o que ela precisa, ensina, exorta quando precisa, e ele guia ali, ele ensina. Ele é o meu guia, no dia a dia ele fala o que eu preciso fazer, como que eu tenho que agir no meu trabalho. O Espírito Santo mudou a minha personalidade, é uma outra pessoa dentro de mim. É como se eu estivesse contando uma história de alguém que eu mesmo vivi. Hoje eu tenho prazer de estar com a minha família. Hoje eu desenvolvo no meu trabalho um bom relacionamento com meus companheiros de trabalho. Aquela pessoa nervosa, explosiva, hoje não. Hoje eu consigo abraçar, dar carinho para as pessoas que estão ao meu redor. Eu consigo fazer as pessoas se sentirem bem perto de mim. Porque quando eu não tinha o Espírito Santo, ninguém queria estar perto de mim. Ficou para trás a Amanda, que sofreu abuso. Ficou para trás a Amanda insegura, complexada. Ficou para trás. Hoje é uma nova vida. O Espírito Santo me trouxe vida, me trouxe motivo, me trouxe razão para viver. Com ele, mesmo os dias de luta e os dias de guerra, eles se tornam os melhores dias. Porque é ele que dá a motivação para vencer, é ele que dá a direção. Sem o Espírito Santo não tem condição de alguém viver nessa terra. Não tem. A alma. Neste mundo, desprezada. No mundo espiritual, um tesouro incalculável. Neste exato momento, há uma batalha entre a luz e as trevas por causa dela. De um lado, Deus, e do outro, o diabo, esperando a decisão de cada pessoa. O ser humano luta, trabalha, faz de tudo para garantir seu futuro. Investe em ter um corpo bonito, busca conhecimento, formação, conquistas, porém deixa sua alma de lado. Enquanto o mundo vê uma pessoa assim como inteligente, precavida e de sucesso, o Senhor Jesus lhe dá outro nome. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? A alma não tem cor, sexo ou idade, mas ela está aí, dentro de você. Quando se sente dor, na verdade, é ela que sente. Tanto que quando alguém morre, pode-se fazer o que quiser com o corpo que não haverá reação, pois é a alma que exprime os sentimentos de uma pessoa. Mas, diferente do corpo que volta ao pó, a nossa alma é eterna. E muitos estão partindo sem se preocupar com isso. Este site mostra em tempo real a contagem de óbitos em todo o mundo. O contador não para. Estima-se que até o final do dia, cerca de 150 mil pessoas morrerão. E esta é a grande questão. Para onde elas estão indo? Nessa disputa pela alma, vence aquele a quem você serviu em vida. Se a Deus, os anjos a buscarão para o gozo eterno. Se ao diabo, os demônios para o tormento eterno. No momento em que a alma descola do corpo, imediatamente alguém virá buscá-la. E essa é a dor de Deus. Quando olha para o mundo e vê as pessoas perdidas, enganadas, desobedientes à sua palavra, como se não existisse o amanhã. Temem mais a lei dos homens do que a lei de Deus. É a dor de ver tantas almas indo para o inferno, por nesta vida terem escolhido viver longe dele. O diabo trabalha para omitir essa guerra do ser humano, o enchendo com as preocupações deste mundo, justamente para que no final dela se apodere de sua alma por toda a eternidade.
Qual o valor que você tem dado à sua alma? A conquista de tudo que há neste mundo não compensa a perda da salvação. Minha amiga, a sua alma é o que você tem de mais importante. Não é o seu carro, não é a sua casa, não é a sua família, não é as suas conquistas, não é as coisas materiais, mas sim a sua alma, o espiritual. Porque o que rege a nossa vida, pastor Alexandre, não é o que está fora, não, é o que está dentro. Uma pessoa que está mal por dentro, isso vai refletir do lado de fora, em tudo. Por isso a importância dela cuidar desse tesouro incalculável, que é a alma dela, a salvação dela. Porque quando dentro ela está bem, quando dentro ela tem a certeza da sua alma, da sua salvação, então do lado de fora as coisas vão tudo correr bem também. E se você está me ouvindo agora, você diz assim, poxa, um dia eu cuidava da minha alma, mas eu me afastei. Você está distante de Deus, você está longe dos caminhos do Senhor. Não digo só da Universal, não. Você está afastado do Senhor Jesus. Está na hora de voltar. A Maria Divina, ela ficou muito tempo afastada, sofreu muito, mas graças a Deus ela conseguiu voltar. Acompanhe. Meu nome é Maria Divina, eu tenho 64 anos e a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi voltar. Eu cheguei na igreja, cheguei com depressão na igreja, com muita depressão, síndrome do pânico. E na época eu fui para a igreja. Aí fiquei uns 2 anos dentro da igreja, aí eu fui levantada obreira. Fiz a obra há 14 anos. Dentro desses 14 anos, eu nunca errei na obra de Deus. Eu comecei a envolver com internet, nas redes sociais, naquele bate-papo. Foi quando eu caí mais e mais. Aí eu pensei assim, eu vou entregar meu uniforme. Só porque quando eu fui entregar o uniforme, o pastor não quis receber o uniforme, porque eu não tinha motivo. Eu esfriei assim, de uma hora por outra, sem, assim, espiritualmente falando, né? Sem saber por quê. Comecei já a prostituir, comecei com muita coisa errada. Aí foi na época que eu entrei em depressão. Me deu depressão, eu fiquei muito doente. Eu queria voltar para a igreja. Quando eu saí, que eu fui para o mundo, aí eu não tinha força para voltar. Eu tinha vergonha, porque eu pensava assim, meu Deus, eu sabia que eu era obreira e como que eu volto? Aí eu continuei fazendo coisas erradas, coisas horríveis. Para mim ali eu estava muito feliz no mundo. Só porque a felicidade do mundo, ele me trouxe muita dor, e eu não era feliz. Eu não era feliz no mundo. Às vezes eu bebia, eu caía assim, de tanto beber e as minhas filhas ficavam sabendo, às vezes eu nem via fazendo aquilo. Então eu ficava muito triste de saber assim, do jeito que elas ficavam. Inclusive é obreira. Aí um dia eu entrei em depressão, síndrome do pânico. O pior momento da minha vida foi quando eu entrei em depressão. Voltou tudo pior, o sintoma que eu tinha antes. Eu passava de frente à igreja. Quantas vezes que eu passei na porta da igreja, às vezes eu nem olhava para dentro da igreja. Eu nem olhava, eu sentia aquela vontade, mas eu pensava, ele vai olhar, vai me ver que eu era obreira e tal, vai me ver que eu fiz a obra e tá me olhando. Mas era impressão, o diabo já tinha colocado isso dentro de mim. Aí eu voltei para a igreja, mas não foi fácil a minha volta. Foi muita luta, foi muita perseverança, porque eu não vou dizer para você que foi, eu voltei porque... Não, foi muita luta, muita perseverança, porque eu tinha vergonha. Mesmo eu voltando, eu não voltei de uma vez. Eu ainda fiquei um pouco na igreja e ia para o mundo, voltava para a igreja e para o mundo. Foi um dia que eu falei que eu estava sentindo muito mal. Eu falei, não, meu Deus, eu tenho que ir, eu tenho que conseguir. Todos conseguem, então eu também vou conseguir. A minha perseverança e a ajuda dos obreiros, eu recebi o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, para mim foi uma alegria. Para mim é como se eu não tivesse passado nenhum problema na minha vida, né? Aí depois que eu recebi o Espírito Santo,
Hoje eu faço é ajudar as pessoas, é ganhar alma para Jesus. Da onde eu saí, né? Eu saí, porque o mundo é um inferno, ele não tem benefício para ninguém. Hoje eu sou evangelista e Deus tem me usado muito para isso, para ganhar almas. Deus tem me usado, então eu só tenho que agradecer ao meu Senhor por tudo que Ele tenha feito na minha vida. Eu sempre falo para as pessoas que eu sei que tem tanta gente, né, igual eu, que estava no mundo, querendo voltar, não consegue. Olha, procura ajuda. Você vai conseguir, é um sofrimento, mas a gente consegue. Tudo quando você coloca, você tem força de vontade, você consegue. Às vezes você não está nem com vontade, mas pede ajuda, conversa com os obreiros, porque nunca é tarde para a gente pedir ajuda. Assim como Jesus me ajudou, o Espírito Santo vai ajudar ela também. Deus está de braços abertos, esperando você voltar, assim como eu voltei. Momento da determinação. Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Vamos juntos determinar a sua vitória. Senhor Deus e Pai, eu peço ao Senhor que visite neste momento os aflitos, os desesperados, todas aquelas pessoas que estão sem razão de viver, meu Pai, quem sabe pensando em morrer. Tem vivido dias difíceis, meu Pai, são tantos problemas que tem enfrentado. Que o Senhor alcance agora essas pessoas, meu Pai, para remover essa tristeza, esse desânimo, essa dor. Em o nome do Senhor Jesus, receba agora a força do Altíssimo, seja livre agora desse tormento, de todo mal em nome de Jesus. E eu determino, meu Pai, uma segunda-feira abençoada para todo o teu povo, uma segunda-feira de portas abertas, de prosperidade, de novas oportunidades, que esse dia seja uma bênção para todos. Em o nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, creia em Deus, já está aí, com você, lhe dando força para você regressar para os braços dele nesta quarta-feira. Hoje já estaremos aqui de plantão o dia inteiro, 8, 10, 4 da tarde, especialmente às 8 da noite, e quarta-feira na Noite da Alma, às 7h30 da noite, na 5.400 da International Drive, aqui em Orlando, na Flórida. Pastor Alexandre. Aqui em Tampa, no endereço 133 da West Hillsborough Avenue, às 10 da manhã nessa segunda-feira, 4 da tarde e 8 da noite, quarta-feira, os mesmos horários. Que Deus ilumine a todos, hein? Bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia.